Amigos, bem-vindos a mais um episódio do Pod Aluno, o podcast do aluno, né? E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da intensidade, né? É sempre um tema que entra ano, sai ano e é fruto de polêmicas, justamente por aquilo que eu comentei no episódio 2, o problema da linguagem, né? Da não padronização da linguagem, o que dificulta a comunicação, e daí esses erros conceituais que levam a erros metodológicos, né? Aí se você pegar 10 pessoas diferentes e perguntar para elas o que é intensidade, cada uma vai responder uma coisa e 9 estarão erradas, né? Bom, pessoal, eu trago vocês, né, em alguns episódios eu sempre vou abrir mão do rigor científico em prol da didática. Novamente, por quê? Porque eu lido com alunos de diversos níveis, né? Tanto dos anos mais primários quanto dos anos mais tardios da educação física. Então, se você quiser um rigor científico e metodológico e abrir mão da didática, a gente vai nas referências aqui e lê as referências, né? Agora eu vou abrir mão desse rigor científico e metodológico em prol da didática, para que a comunicação fique fluida. Feitas essas introduções, qual que é o nosso primeiro problema, né? Eu vou trazer vocês para uma reflexão. Toda vez que a gente fala sobre intensidade, o que vem na sua cabeça? De certa forma, é a quantidade de alguma coisa, sabe? Por exemplo, se eu falar assim, ó, a intensidade do som, ela tem uma unidade de medida, decibéis. Mas eu não te pergunto quantos decibéis está o som, né? Qual que é a intensidade desse som? Tá mais baixo, tá mais alto, tá estourado, o grave tá estourando, né? Então, você compreende bem o que eu quis dizer com a palavra intensidade dentro daquele contexto auditivo, né? Ou seja, a gente está ouvindo uma música, eu te pergunto qual que é a intensidade do som. Agora, se eu estou num ambiente pouco iluminado ou muito iluminado e eu te pergunto, qual que é a intensidade da luz? A intensidade da luz é medida numa unidade que se chama candela. Mas você não vai me falar quantas candelas tem, você vai me falar, tá mais escuro ou tá mais claro, né? Você compreendeu bem o que eu quis dizer, né? Então, em termos práticos, né, a gente compreende bem. E esse é uma das origens do problema, né? Que é a linguagem, né? Então, para que a gente fale a mesma linguagem, a gente precisa ter um nível de conhecimento para uma solução. E esse nível de conhecimento, ele também pode ser um padrão, né? Nós vamos adotar um padrão na comunicação para que todo mundo fale a mesma coisa. Por exemplo, em física, né, a gente tem as unidades de medida do sistema internacional. Ou seja, se eu te falar assim, né, por exemplo, culturalmente, eu falo assim para você, quanto que você pesa? Eu peso 100 quilos. Só que 100 quilos, a unidade de medida de massa é quilos. E a unidade de medida de peso é newton. Então são coisas diferentes, né? Sendo que peso é a influência que a gravidade está exercendo sobre aquele objeto com massa. E massa é a quantidade de matéria pela qual o objeto é feito. Mas, ou seja, a gente está usando unidades de medida errada no dia a dia. Mas não tem problema, porque quando eu te pergunto quanto que você pesa, você entende que, tô falando da sua massa corporal, né? Mas a gente também tem um problema cultural que é a resistência à mudança, né? O cara foi instruído a achar a vida inteira que um determinado termo definia um negócio. Aí vem alguém do nada e tenta mudar, né? Então é natural do ser humano que ele apresente resistência à mudança, tá? Agora, feitas essas considerações iniciais, vamos falar a respeito da intensidade, né? Uma vez que eu dei esses exemplos que ficaram fáceis de entender, vamos falar da intensidade. A intensidade, o pessoal, ela mede o nível de um parâmetro ou o nível de uma medida. Como assim? É assim, ela é um apelido que a gente deu para verificar, por exemplo, o quanto que um sistema fisiológico está sendo sobrecarregado. Vamos a alguns exemplos aqui.
Quando você está correndo, seu coração trabalha mais. Então, a intensidade ali, eu posso falar que está intenso o trabalho para o coração. Agora, quando você está levantando um peso, os seus músculos estão sendo taxados, eu posso dizer que o exercício está intenso para aqueles músculos, né? Ou seja, fica claro aqui que eu estou falando da dificuldade, né, do custo de um determinado sistema fisiológico, tá? E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente vai falar de diferentes tipos de treinamento, por exemplo, treinamento aeróbio, que a gente vai chamar de treinamento de endurance, né? Ou treinamento de força contra uma resistência, treinamento contra treinamento com pesos, né? A intensidade, você vai entender que seria, entre aspas, o grau de dificuldade daquele exercício, porém, ele mede coisas diferentes nesses dois modos de exercício diferentes. E então, a partir de agora, eu vou comentar com vocês, né, o que vem a ser essa intensidade de treinamento, tanto em exercícios aeróbicos quanto em exercícios de força, exercícios contra um peso, né, uma massa. Bom, pessoal, as adaptações fisiológicas que a gente quer induzir pelo treinamento depende da intensidade. Ela é a principal variável que vai induzir a adaptação que você quer. Então, a gente precisa determinar uma coisa aqui antes. Se a intensidade ela mede o nível de alguma coisa, o nível do custo para um sistema fisiológico, vamos pensar que esse sistema fisiológico ele tem o seu máximo, ele tem o seu 100%. Então, qual seria o 100% de intensidade, o mais intenso possível dentro de um determinado exercício? Seria o 100%, certo? E aí, quando você está fazendo um esforço máximo, que isso é outra coisa que eu gostaria de definir com vocês também, tá? O teor do esforço. Seja ele em qualquer natureza de exercício, seja ele no exercício de endurance, de natureza mais aeróbia, ou de natureza mais anaeróbia, os exercícios de força. O teor do esforço nós vamos chamar de máximo, um esforço máximo, ou um esforço submáximo. O que é um esforço máximo? É quando você faz aquele exercício até a instalação de fadiga. Eu não vou entrar nos méritos aqui do que vem a ser a definição de fadiga, mas até você parar de fazer o exercício. Por qualquer causa, você cansou, tá? Um esforço máximo, então, é quando você faz o exercício até não aguentar mais. E um esforço submáximo é quando você para antes, né? Agora vamos traduzir isso para um linguajar mais plausível de entendimento. Pensa assim, ó, corrida de 100 metros. Os corredores correm na maior velocidade possível. Vamos colocar aqui, 40 km por hora o cara corre. Maior velocidade possível. Quanto tempo ele dura fazendo esse esforço? Algo em média de 10 segundos. E foi um esforço máximo. Ou seja, ele correu na maior velocidade possível pelo maior tempo possível. Isso se traduziu em 40 km por hora e 10 segundos. Agora, pensa comigo. Se ele fizesse um esforço submáximo, eu teria duas ocasiões. Ou ele correria os 40 km por hora, mas em menos tempo, só 5 segundos talvez, ou ele correria a 30 km por hora, na velocidade de 30 km por hora, no mesmo período de tempo. Ou seja, percebeu? Ele não deu o máximo ali, ele não deu o sangue. Então foi um esforço submáximo. Tá? Então, dadas as definições desses termos, esforço máximo e esforço submáximo, vamos voltar a falar lá da intensidade percentual, né? Então, quando você tem a intensidade medida, né, o 100%, é o máximo que você pode fazer, né? Agora, se você colocar uma intensidade menor, por exemplo, eu vou colocar 80% daquele valor máximo. Você concorda comigo que a duração do esforço vai ser maior? Então, quanto maior é o nível de intensidade, menor acaba sendo a duração. E quanto menor a intensidade, maior a duração.
daquele esforço que você está fazendo. Em última análise, eu não vou separar aqui agora os termos aeróbio e anaeróbio, ou cardio versus treinamento de força, tá? Eu não vou separar essa natureza agora, por quê? Porque eu quero que vocês entendam que em última instância, você está contraindo o músculo para se locomover, o coração está funcionando para bombear sangue para esses sistemas, né? O cardio está dando ali o suporte, vamos chamar dessa forma, e, em última instância, é o metabolismo que está sendo taxado, que está sendo demandado, porque é o metabolismo energético que faz tudo funcionar. Então, eu não me importo muito aonde que você está agora, se você está correndo ou se você está levantando peso. A ideia é que se você tem altíssima intensidade nesse exercício, próximo do 100%, menor vai ser a duração, em segundos. E quanto menor for a intensidade, em termos percentuais, maior vai ser a duração. Seja isso na corrida ou seja isso na musculação. Pensa bem na musculação. Você vai pegar um peso levinho, ou seja, a intensidade está baixa. O que vai acontecer? Você vai fazer muitas repetições, a duração vai aumentar demais. Na corrida, na bike, na natação, a mesma coisa. Se você fizer devagarinho, a intensidade está baixa, você consegue durar mais. Agora o cenário oposto, né? Ou seja, se você pegar um pesão muito pesado, você aguenta fazer poucas repetições, a duração foi menor. Agora, se você na corrida, na bike, na natação, fizer uma intensidade maior, a duração também vai ser menor, né? A distância percorrida vai ser menor, vai ser tudo menor, tá? Então, feitos esses links entre intensidade de esforço e duração, agora a gente entra com algumas definições, né? Eu já dei alguns spoilers aqui durante o meu discurso. Agora a gente entra com as definições de intensidade. Como sempre, eu vou deixar as referências aqui na descrição do episódio. Pessoal, a intensidade de treinamento ela pode ser a energia gasta por unidade de tempo. Então, por exemplo, 10 quilocalorias por minuto foi uma medida de energia gasta por unidade de tempo. Agora, 20 quilocalorias por minuto foi mais energia gasta pela mesma unidade de tempo. Ou seja, qual trabalho está mais intenso? O de 20 quilocalorias por minuto. Tá? Uma outra forma de se medir a intensidade é o nível de exercício absoluto ou a produção de potência. Então, por exemplo, um indivíduo que está a 100 watts, ele está numa determinada intensidade. Um indivíduo que está a 200 watts, ele está numa intensidade maior. Tá? Uma terceira forma é o nível metabólico que está sendo descrito como percentual do VO2 máximo. Em um outro episódio a gente conversa com o professor convidado para falar mais a respeito do VO2 máximo, mas basicamente é assim, ó. Lá na sua célula você não tem só a mitocôndria que consome oxigênio, né, para ressíntese de ATP. Então, o VO2 máximo seria a máxima capacidade aí que o seu coração, que todos os sistemas fisiológicos envolvidos em exercícios do tipo cardio tem para fazer. Então, por exemplo, coração bombear sangue, pulmão captar e transportar oxigênio e a utilização desse oxigênio pelos músculos que estão ativos naquele exercício. Né? Então, o seu VO2 máximo, né, seria a máxima capacidade desses sistemas funcionarem todos juntos, seria 100%. Então, eu posso prescrever um exercício para você em cima de um percentual de VO2 máximo, por exemplo, 80% do VO2 máximo. Tá? Uma outra forma de definir a intensidade do exercício é a gente chama de limiar de lactato. Né? Então, vocês vão aprender ao longo do curso, né, alguns já aprenderam, outros não, que durante uma intensidade de esforço, vão acontecendo interações metabólicas diferentes. Ou seja, você tem o seu metabolismo aeróbio funcionando até um determinado nível. Depois de uma determinada intensidade, ele acaba não sendo capaz de suprir toda a demanda. E aí começa a participação do metabolismo anaeróbio. Então, o metabolismo anaeróbio, a partir de um determinado nível de intensidade, ele começa a participar ali da produção de substrato para ressíntese de ATP. Né? E aí, esse ponto ali em que você começa a ter a participação do metabolismo anaeróbio, a gente chama culturalmente de limiar anaeróbio ou de limiar de lactato.
Então você pode falar que você está abaixo ou acima do seu limiar de lactato. E a gente pode prescrever isso como, por exemplo, se o limiar de lactato do cara foi a 10 km por hora, numa velocidade de 10 km por hora, a gente pode prescrever o exercício abaixo ou acima disso, em torno disso, tá? Uma outra forma, mas não interessante, de se medir a intensidade de esforço nos exercícios do tipo cardio é a frequência cardíaca, tá? Ou o percentual da frequência cardíaca. É válido, mas tem só um pequeno problema. O pequeno problema é que é, a frequência cardíaca ela é muito responsiva a pequenas variáveis, como, por exemplo, o indivíduo dormiu mal, o indivíduo está estressado, o indivíduo fez a ingestão de alguma bebida, como, por exemplo, um estimulante, uma cafeína, ou ele usou alguma droga psicoativa, e isso influencia a frequência cardíaca. Então, nem sempre ela reflete com precisão a intensidade de esforço. Só que isso é uma mudança pequena demais para eu pegar essa informação também, jogar fora, falar assim, ah, não pode usar a frequência cardíaca. Não é assim também, né, gente? Existe uma outra medida que eu vou falar aqui para vocês também, vocês vão aprender ao longo do curso, chama MET. Nada com teor sexual, viu, seus quinta série. Taxa de equivalente metabólico, múltiplos da taxa metabólica de repouso. Lembra do VO2 que eu falei? A gente tem um consumo de oxigênio em repouso, que, se eu não me engano, é 3,5 ml por quilograma por minuto. Não precisa se prender nessa informação, mas isso é o equivalente a 1 MET. O que seria 2 MET? Seria 7 ml quilograma por minuto. E assim por diante, tá? Agora vamos migrar para o treinamento com pesos, treinamento resistido ou treinamento de força. Gente, todos os livros clássicos da nossa área, eles classificam a intensidade como peso na barra, tá? Peso na barra. Qual sistema que isso taxa? Isso taxa o sistema neuromuscular. Não quer dizer que o cardio não vai funcionar junto, que você não vai ter adaptações cardiorrespiratórias. Mas basicamente, quanto mais peso na barra você tem, mais você aumenta a demanda do sistema neuromuscular, tá? Até ali o seu 100%. Então, qual que seria o 100% da intensidade na musculação num determinado exercício? O máximo de peso que você consegue levantar num determinado exercício para uma única repetição. Esse seria o seu 100%. Inclusive, a gente chama isso de 1RM. Então, o 100% de carga, de peso, de massa que você consegue levantar naquele exercício é o seu valor de uma repetição máxima, 1RM. E aí por isso que entra também uma forma de prescrição do exercício. Ah, você vai fazer 10 RM, 10 repetições máximas. E ó, lembra que a gente definiu aqui a respeito das repetições do esforço máximo e submáximo? O que significa 10 RM, 10 repetições máximas? Significa que você colocou um percentual de intensidade que possibilitou com que seus músculos se contraíssem naquele exercício para 10 movimentos. Está impossível fazer 11, você não vai conseguir fazer 11. Entendeu? Ou seja, se eu colocar 8 RM, tá mais pesado, tá mais intenso, né? Agora, se eu fizer, por exemplo, 10 repetições submáximas, o que significa isso? Significa que talvez eu poderia fazer 12, mas eu fiz só 10. E eu não vou entrar nos méritos do porquê que a gente faz isso. Mas, pessoal, eu acho que a gente conseguiu definir aqui o que é a intensidade de carga ou intensidade do treinamento, né? Que nada mais é que a quantidade de estresse, o nível de demanda num sistema, né? E aí, dependendo do tipo de exercício que você está fazendo, a natureza, a integração fisiológica do corpo muda. Tem exercício que tem mais demanda cardiorrespiratória e outros exercícios têm mais demanda neuromuscular, né? Então, para esses diferentes exercícios, a gente vai medir a intensidade de formas diferentes. E, para fechar com chave de ouro, pessoal, vocês perceberam que essa intensidade ela tem um marcador, eu consigo medir alguma coisa, uma resposta fisiológica do organismo. Mas tem alguns autores, e isso aí já entra em debate também, que é a questão do esforço percebido. Eles falam que a intensidade está relacionada ao esforço percebido. Mas, uma opinião pessoal agora, né? Claro, aprendam uma coisa, pessoal. Tem muita gente que vai falar assim para vocês, assim, ó. Ah, a ciência não tá nem aí pra sua opinião. Por que eu falei isso? Porque eu falei aqui que eu vou dar minha opinião pessoal, né? Alguns autores falam assim, ó.
a ciência não está nem aí para sua opinião. Pois deveria. Por quê? Porque a ciência investiga coisas que acontecem aqui fora do laboratório, na vida cotidiana da população. E às vezes a população relata alguma coisa, e aí o cientista vai virar para ela e falar assim: eu não estou nem aí para a sua opinião. E outra, eu como professor, como profissional da área, a minha opinião ela não é infundada, ela tem um fundamento. Eu fiz inferências, né? Ou seja, eu tirei conclusões baseadas numa série de argumentações. Eu montei uma imagem de um quebra-cabeça com várias peças, eu não estou aqui cagando regra. Pois bem, esforço percebido, por que os autores consideram isso como intensidade, mas eu não acho que seria válido? Porque pensa bem, vamos falar de treinamento de força, de musculação. Se você coloca um peso muito baixo, uma intensidade muito baixa, e faz lá 25 repetições, a partir da 20ª repetição, seu músculo vai estar queimando pra um caralho, certo? E aí a sua percepção de esforço vai estar alta, porque está dolorido, certo? Só que a intensidade em termos absolutos, físicos, está baixa. O peso está baixo. Mas uma hora você vai cansar. Agora, se você também colocar um peso tão pesado que você faça 5 repetições no agachamento, repetições máximas, ou seja, até a falha, você não faria a sexta. O que vai acontecer? A tua percepção de esforço também está alta. Então eu não posso falar que a intensidade é o esforço percebido, porque em vários cenários, se eu fizer um esforço máximo, eu vou ter a percepção de esforço máxima. E por que isso não reflete uma medida objetiva da quantidade de estresse que eu estou colocando no sistema fisiológico? Porque fazer coisas diferentes levam a adaptações diferentes. Fazer 5 repetições versus 12, versus 20, versus 30 levam a adaptações completamente diferentes nas adaptações, né? Levam a adaptações completamente diferentes, perdão, fui redundante agora. Leva a adaptações completamente diferentes nos nossos sistemas, tá? Então, pessoal, feitas essas considerações sobre o que é intensidade, né, da onde que eu tirei isso? A maioria das informações aqui são de livros, texto clássico da nossa área da educação física. E não é livro escrito por qualquer um, gente. É livro escrito por autor sério, autor que dedicou a vida inteira a um trabalho em específico. E geralmente esses autores aí são dos anos 2005 para trás. Hoje em dia, qualquer um pode escrever e publicar um livro sobre qualquer coisa. Né? A quantidade de coach que tem escrevendo livro aí sobre como mudar a sua mente e faturar milhões tá foda. Então, né, não é qualquer livro. Né? Esses livros passaram por revisão por pares, ou seja, o ambiente acadêmico verificou essas informações. Eles estão lotados de referências. Ou seja, os caras não escreveram lá coisas das vozes da cabeça, né? Do Instituto Tirei do Cu Pesquisas. Não. É tudo bem fundamentado, tá bom? Um abraço, deixa o seu joinha, deixa sua dúvida nos comentários, compartilha, que o joinha é o nosso salário moral. Que a força esteja com vocês e até a próxima.